Um artigo da jornalista Cristina Serra, publicado esta semana na Folha de São Paulo, com o título Uma Carta para Militares Golpistas, gerou muita discussão e continua repercutindo. Para falar com a gente sobre esse artigo e analisar o que gerou tanta discussão em torno do texto, o Revista Brasil TVT conversa agora com a autora do artigo, a jornalista Cristina Serra. Cristina Serra, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Oi, Cosmo, Ana Rosa, pessoal aqui que segue a TVT. Obrigada pelo convite, mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Cristina, vamos analisar o burburinho que esse artigo gerou aí, do artigo publicado na Folha de São Paulo. Por que gerou tanta inquietação esse artigo, Cristina? Olha, Cosmo, toda vez que eu escrevo sobre o golpismo, especialmente o golpismo dos militares, de um setor das Forças Armadas, evidentemente, porque é um setor que é golpista, são artigos que geram muita repercussão. Esse gerou, né, como esperado pelo assunto, enfim, não é que eu me dedique a esse tema por ele ser polêmico, é porque é um tema necessário. A gente precisa discutir isso no Brasil, né? Essa visão persistente em setores das Forças Armadas de que os militares teriam um suposto poder moderador sobre os poderes civis. Isso é uma deturpação da Constituição, isso é uma distorção e isso precisa ser discutido. Por isso que eu sempre volto a esse tema, uma vez ou outra, porque eu acho que esse é um trabalho ainda de longo prazo a ser feito. Esse artigo, particularmente, talvez tenha gerado um pouco mais de burburinho, como você falou, porque eu trago a essa reflexão a história, a biografia do brigadeiro Rui Moreira Lima, que é um herói das Forças Armadas no Brasil e que se destacou pelo seu apego ao legalismo, à legalidade, melhor dizendo, né? Ele foi um militar legalista ao longo de toda a sua trajetória, que é bastante longa, né? Porque ele é um dos fundadores da aeronáutica no Brasil, portanto, ele teve atuação na Segunda Guerra, quando voltou ao Brasil no governo JK, quando aconteceram tentativas de golpe contra o Juscelino Kubitschek, o brigadeiro atuou fortemente em favor da legalidade, né, impedindo uma dessas insurreições golpistas, e depois, em 64, também atuou nesse sentido contra o golpismo, que, infelizmente, como todos sabemos, foi o vencedor naquele momento. E aí eu lembro, então, porque isso está na biografia do brigadeiro Rui Moreira Lima, uma carta que o pai dele, que era um juiz no interior do Maranhão, Bento Moreira Lima, mandou para ele quando ele entrou na Academia Militar. E é uma carta de 1939, em que o pai dele alerta para essa importância de se respeitar a legalidade. Então você veja como é um debate antigo no Brasil, que vai e vem, né, e que nós precisamos enfrentar. E, Cristina, toda essa polêmica foi criada dessa possibilidade, né, em teoria, que os golpistas usam de que as Forças Armadas teriam ali um poder moderador a partir de uma leitura equivocada do artigo 142 da Constituição, que versa, na verdade, sobre o funcionamento das Forças Armadas, né? Não coloca como um poder à parte, né? Isso ficou claro em 2020, por exemplo, quando esse burburinho dos golpistas e dos apoiadores de Jair Bolsonaro já atiçavam essa discussão, né? Inclusive a Câmara ter que se posicionar, de fazer um posicionamento formal dizendo, olha, não há esse tipo de... E, inclusive, não há como se fazer esse tipo de interpretação deste artigo. A Constituição é muito clara, é sobre como tem que funcionar as Forças Armadas. Mas, 2 anos se passaram, 3 anos agora quase, e os golpistas insistem em fazer essa analogia, né, essa má interpretação aí do artigo. E da onde vem? É uma ação de má fé? Da onde vem isso e por que insistem em fazer esse tipo de ação? Ana Rosa, eu digo que isso é um delírio, né? Só realmente uma mente delirante para ver no artigo 142 que ali está inserido de alguma forma
está inserida essa atribuição, esse poder moderador. Né? Mas vamos lá, porque esse é um debate muito importante, porque essa história do artigo 142, ela se entranhou, essa discussão está de tal forma entranhada em setores de extrema-direita da sociedade brasileira, que é um trabalho a ser feito, de explicar, olha, o artigo 142 não afirma isso. Agora, vamos lá, por que, digamos assim, de uma maneira, como você disse, de má fé, né? Há quem interprete, digamos assim, dessa forma, e não são só militares, há setores civis que fazem essa interpretação, inclusive juristas, né, que torcem o texto constitucional para encaixar esta interpretação. De fato, na Constituinte, em 1988, que resultou na Constituição de 88, esse foi um ponto muito sensível. Houve muito debate para se chegar a esse texto que está lá, no artigo 142. Inclusive, o ministro do Exército, na época, Leônidas Pires Gonçalves, exerceu pressão, né, para que para que o texto resultasse, digamos assim, numa espécie de consenso, né, entre setores progressistas da Constituinte e setores de direita. E foi o que aconteceu. O resultado de muita negociação, né, foi o artigo 142. Talvez, naquele momento da Constituinte, talvez os setores progressistas quisessem um texto até mais explícito, né, mais avançado, mas, enfim, você tem que entender o contexto, e foi isso que resultou. Um texto acordado, de consenso entre as forças presentes na Constituinte e disputando, claro, o texto da Constituinte. Então, seja como for, este artigo, o 142, né, como você disse, ele define o funcionamento das Forças Armadas. Não há nenhuma palavra que você possa pensar dali para dizer: ah, não, olha, aqui nas entrelinhas está que as Forças Armadas podem exercer um papel de moderação para equilibrar os três poderes, para se colocar acima, atrás ou ao lado desses três poderes. Não há. O que há é má-fé, desonestidade intelectual para pegar o artigo 142, torcer e, de alguma forma, enquadrá-lo em alguma intenção golpista. Ali está muito claro que as Forças Armadas só podem agir por determinação de algum dos poderes, dos três poderes civis. Então, aquilo ali, essa interpretação do tal poder moderador, né, é um delírio golpista. Isso precisa ficar muito claro, e eu não vejo, sinceramente, necessidade de se mudar o artigo 142. Ele tem servido muito bem ao país desde que a Constituição foi aprovada. Ele só agora, com esse advento do extremismo de direita no Brasil, é que esse debate, né, dessa forma distorcida, apareceu. Eu, particularmente, acho que tentar mudar o artigo 142 é um gasto de energia, de capital político desnecessário no momento em que o novo governo, o presidente Lula e seu ministério, tem que dar respostas rápidas e urgentes para a situação econômica do país. Né? Me parece que, se a gente precisa concentrar o foco da atuação do governo em algum setor, sem dúvida é a economia. Essa questão dos militares, qualquer discussão só vai servir para mexer no vespeiro, né, atiçar esses setores extremados das Forças Armadas, levar uma disputa de narrativas, né, para usar a palavra da moda, que não vai agregar nada para a sociedade brasileira nesse momento. Esse é meu ponto de vista. Cristina, você trouxe na tua intervenção aí essa questão do exemplo do brigadeiro Rui Moreira Lima, que era um legalista. A gente viveu anos no regime ditatorial, no regime da ditadura militar, onde os direitos civis, a gente não tinha direito praticamente, foram suprimidos. Por que ainda é tão difícil a formação de novos militares, de entender o papel do Estado democrático de direito, de uma sociedade livre e separar os poderes de militares e do poder civil? Por que ainda
As escolas militares não estão preparadas, ainda é resquício da ditadura. Por que a gente já não avançou nessa questão, Cristina? Eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, chave, né? Precisa mudar a formação dos nossos militares nas academias. Inclusive, tem vários especialistas que trazem propostas nesse sentido. Inclusive, eu falo sobre isso no artigo exatamente porque eu tenho conversado muito com esses estudiosos sobre o assunto, né? A formação hoje nas academias das Forças Armadas, das três forças, e nas academias das polícias militares, é muito importante também, né? É neste sentido de que o golpe de 64 foi uma revolução, foi um movimento democrático para impedir o que seria uma tentativa do governo Jango de instaurar uma república sindicalista, um governo comunista. Quer dizer, tem toda uma fantasia delirante, novamente, delirante, sobre o que foi o golpe de 64. Então, as academias precisam entender e mostrar, né, para os militares que estão em formação, né, que aquilo ali o golpe de 64 foi um movimento de ruptura institucional, de ruptura da legalidade. O nome disso é golpe. Tem gente que não gosta de usar, que acha o nome forte, né? Eu, particularmente, não vejo, acho que é um nome que sintetiza muito bem, né? Ruptura institucional, sim, um golpe provoca exatamente isso. Você muda a conformação das instituições naquele momento, né? Interfere, acaba, como você disse, né, com direitos, né? A ditadura de 21 anos no Brasil teve várias etapas, ela não aconteceu só em 64, tem em 68 um aprofundamento radical dessa ruptura institucional que amordaçou as instituições e a sociedade brasileira como um todo. Isso precisa ser mostrado, entendido, debatido, e a formação dos militares brasileiros precisa se voltar para a defesa, para o inimigo externo. O Brasil não participa de guerras, mas o Brasil, como qualquer outro país, precisa estar preparado para defender, inclusive, né, o nosso patrimônio natural, nosso patrimônio mineral, né? Precisa estar preparado e equipado, precisa entender a geopolítica desse mundo que está mudando a todo momento. A guerra da Ucrânia, seja qual for o resultado dela, vai redefinir a geopolítica mundial. Nossos militares têm que estudar isso, têm que se voltar, digamos assim, para o inimigo externo, né, usando aí uma expressão simples para simplificar o debate, né, e deixar de ver a população brasileira, e sobretudo a população pobre e negra, como o inimigo interno. E aí eu toco num ponto das polícias militares, que são formadas para combater este inimigo interno. O povo brasileiro não pode ser visto como inimigo. O povo brasileiro tem que ser respeitado. Então, esse é um problema, eu acho que central da sociedade brasileira. Esse é um debate que a gente tem que levar para a sociedade, né? A formação dos militares é importante demais para ser restrita apenas aos militares. Isso tem que ser discutido pela sociedade civil, né, que, afinal de contas, é quem sustenta essa estrutura, é quem banca essa estrutura, né, e nós precisamos ainda levar para essa sociedade, para essa formação dos militares, o debate da legalidade, da democracia e do respeito aos direitos humanos, o debate da cidadania. Né? Então, é uma coisa bastante complexa, né? Não é uma mudança que você faça num governo apenas. Acho que esse governo tem 4 anos para mudar muita coisa, mas é um debate que precisa começar para ter um resultado, digamos, se não de curto prazo, que seria o ideal, mas pelo menos de médio prazo, e que seja um resultado consistente, consolidado para as futuras gerações de militares. E é óbvio, para encerrar esse ponto, que esse debate precisa ser feito, como eu disse, com a sociedade civil, mas, claro, com a concordância e a participação ativa das Forças Armadas. Né? A gente não pode ter a ilusão de que, com os nossos pontos de vista, a gente vai, né, de fora, né, nós que estamos de fora das academias, que a gente vai conseguir impor qualquer coisa. Mas a gente precisa atrair os dirigentes militares para esse debate e para essa nova formação dos nossos militares.
E aí, Cristina, nessa formação você faz uma indicação de que essa história de Rui Moreira devia ser uma biografia, uma bibliografia da formação militar, e é algo muito interessante que eu vejo no seu artigo, que é a repetição da história, né? No trecho que você destaca do pai dele, o Bento Moreira, que é juiz, como você já apresentou, ele fala de uma loucura coletiva, né, que ele devia estar usando naquele momento também pré-Vargas, né, pré-ditadura de Vargas, um pouco. Ele usa esse termo da loucura coletiva. E aí eu me ative a esse termo, por quê? Porque parece que novamente nós estamos vivendo uma loucura parcialmente coletiva, né? Acho que não é generalizada na nossa sociedade, mas temos aí um coletivo delirante. E a história, ela nos faz pensar, ela tem que nos fazer, esse é o papel dela, inclusive, estudar a história, da gente não repetir os nossos erros. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco desse paralelo que você encontrou da loucura daquele momento para o momento de hoje. Ana, eu fiquei impressionada quando eu li a biografia do Rui Moreira Lima com essa carta do pai dele, que está na íntegra. Na coluna eu destaquei esse trecho exatamente que você menciona. Eu fiquei impressionada quando eu li, mas enfim, a carta está na íntegra no livro. Eu recomendo muito, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, que as pessoas leiam a biografia do Brigadeiro Rui Moreira Lima. É um livro que em vários momentos emociona muito ver a atuação firme dele, sobretudo após 64, as perseguições que ele sofreu. Ele chegou a ser preso, não foi torturado, a não ser a tortura psicológica, claro. Ele teve o seu brevet de piloto cassado pelos militares em 64, de tal forma que ele não pôde exercer a profissão nem na aviação comercial, na aviação civil. Ele foi perseguido de tal forma que tiraram dele não só a patente militar, que ele recuperou anos depois, né, com a democracia, mas tiraram a profissão que ele mais amava. E o Brigadeiro Rui Moreira Lima foi um herói da Segunda Guerra Mundial, combateu os fascistas na Itália, ele cumpriu 94 missões de combate aéreo, missões de altíssimo risco. É uma grande história, é um grande personagem. Assim, estou aqui arrepiada lembrando o livro. O livro se chama Adelphi. Adelphi é uma saudação entre os pilotos. Eu recomendo muito esse livro. Mas voltando à sua pergunta, eu me empolguei aqui, porque realmente é um livro muito bom. É muito importante para a gente conhecer, né, a história do Brasil, a história de uma certa parte, inclusive, das Forças Armadas. Quando eu li a carta no livro, a carta do pai dele, eu fiquei assombrada com a semelhança entre aquele momento que ele mencionava e esse momento que a gente viveu agora, até recentemente, de loucura coletiva, né, com esses setores golpistas no Brasil. O juiz Bento Moreira Lima já era um homem vivido àquela altura e já tinha visto, né, o começo do século XX no Brasil é cheio de golpes, tentativas de golpes, portanto era um homem vivido, conhecia, digamos assim, essa instabilidade institucional brasileira. E aí ele faz esse alerta ao filho, né, que o filho sempre estivesse ao lado da legalidade. Eu acho que esse é um aprendizado fundamental para a gente ainda hoje, porque a gente, infelizmente, a gente vê esses ciclos, né, se repetindo. Quando a gente acha que a democracia está consolidada no Brasil, a gente vê que ela ainda não está. Então, o aprendizado democrático, o aprendizado da legalidade, o aprendizado institucional, né, são lições que a gente tem que trazer para o Brasil neste momento, porque é um momento de reconstrução muito importante, a gente não pode perder essa oportunidade. Então, eu quis trazer no artigo essa lição de 80 anos atrás. Olha como esse debate é antigo e importante. De 80 anos atrás, dessa carta, né, de um pai para um filho, porque naquele momento sobretudo, não é a carta de um juiz para um militar, é a carta de um pai para um filho que vai seguir a carreira militar, né, alertando para a importância que o poder que é você ter arma na mão, e como isso é uma responsabilidade muito grande que deve ser usada para proteger a sociedade, para proteger o povo, né?
e não o contrário. Eu acho que é uma grande lição que o Bento Moreira Lima deixou para o filho e que o brigadeiro Rui Moreira Lima, né, aplicou ao longo de toda a sua vida e nos deixa essa grande lição histórica, né, essa grande lição de apego à democracia e à legalidade para todos nós. E temos que aprender com isso, né? Com certeza. Conversamos com a jornalista e colunista da Folha de São Paulo, Cristina Serra. Muitíssimo obrigada mais uma vez por participar conosco aqui hoje, Cristina. Obrigada, Ana, Cosmo, sempre um prazer e obrigada a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Abraço. Abraço.